Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 7. Vamos pegar o contexto histórico aqui do que está acontecendo. Bom, Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles começam a conversar acerca do apóstolo João, o mesmo João de Apocalipse, apóstolo de Jesus Cristo, que era lá junto com Pedro, Tiago e João. É esse João aí. E eles estavam conversando se João havia ficado na terra e não experimentado a morte ainda, ou se ele havia morrido. Eles não sabiam essa questão, né? Lá em João capítulo 21 faz a menção sobre isso, né? Sobre João ficar na terra até que Cristo venha novamente, até a segunda vinda, tá bom? Mas mesmo assim eles ficam se perguntando, né? Um defendia uma tese que João estava na Terra ainda, e o outro falou que não, né, que havia morrido. Eu não sei qual dos dois ali estavam defendendo qual posição. Mas em vez de discutirem entre si, eles pegam e falam: vamos perguntar ao Senhor, vamos resolver a questão. E eles vão, por meio do Urim Tumim, perguntar ao Senhor. E aí então, no Urim Tumim mostra a Joseph Smith um pergaminho, tá bom? Que era escrito pelo próprio João falando sobre essa parte. Então, a seção 7 é um pergaminho achado por meio do Urim Tumim, e a tradução feita diretamente ali pelo Urim Tumim. Então, eles têm as palavras aqui, que é o que nós vamos ler. Agora, interessante, né? Por que será que Oliver Cowdery e Joseph Smith eles estavam discutindo sobre esse assunto? Discutindo, não brigando, tá? Falando sobre isso. Bom, lembrando que eles estavam traduzindo o livro de Mormon, tá bom? E eu acredito que eles chegaram na página em Alma, o que nós conhecemos hoje em Alma 45, versículo 18 e o versículo 19, que fala ali sobre Moisés não ter experimentado a morte, tá bom? Então, ao se depararem com essa situação, eles estavam conversando e colocaram o João na conversa. Eu acredito que é isso, tá bom? Lembrando, né, que a Alma 45 fala, nossa, mas já estão em Alma 45, lembrando que quando o Joseph Smith ele toma a tradução junto com Oliver Cowdery, eles tomam a partir do livro de Mosias, e depois de Mosias já vem Alma, tá bom? Então é rapidinho ali, eles já chegam nesse capítulo aqui, eles estavam traduzindo numa velocidade impressionante aqui, tá bom? Eu vou ler em Alma, capítulo 45, versículo 18 e 19, que eu acredito que foi o que deu início a Joseph Smith e Oliver Cowdery terem essa conversa e incluir João no meio, tá bom? Depois nós vamos para a revelação. Então, em Doutrina e Convênio 45, versículo 18, né, diz assim, está falando sobre Alma. E depois de haver feito isso, Alma partiu da terra de Zaraela, como se fosse para a terra de Meleque. E aconteceu que nada mais ouviu a respeito dele. E sua morte ou sepultamento nada sabemos. Então aqui por Alma, né, ser um homem muito justo, eles começaram a especular, né? Não tem nada comprovado, mas começaram a especular que Alma ele foi levado pelo Senhor. Pode ter sido mesmo, né? Ter sido arrebatado ali pela mão do Senhor. Aqui eles continuam. Eis que o que sabemos é que ele foi um homem justo. Então, a certeza, olha, ele era um homem justo. Se ele foi arrebatado, nós não sabemos, tá bom? Mas ele era um homem justo. E na igreja espalhou-se o rumor de haver sido arrebatado pelo Espírito e sepultado pela mão do Senhor, como Moisés. Então, o rumor aqui, né? Houve uma especulação. Ele deve ter sido levado pelo Senhor, tá bom? Eu acho que foi isso que aconteceu. E eles usam a expressão aqui dizendo, ha sido arrebatado pelo Espírito ou sepultado pela mão do Senhor, como Moisés. Lá no livro de Deuteronômio, fala sobre Moisés ter sido sepultado pela mão do Senhor. E esse é um termo para dizer que Deus tomou ele para si. Então, na verdade, Moisés ele não morreu, né? A gente vê isso também em Mateus 17, quando Jesus Cristo vai no Monte da Transfiguração, Moisés aparece ali também, tá bom? E ainda não havia tido ressurreição, né? Porque Cristo é o primeiro a ressuscitar. Então, Moisés, ele foi arrebatado pelo Senhor também, assim como Elias não experimentou a morte, como
Enoque também não experimentou a morte, eles foram arrebatados no Senhor, tá bom? Então é disso, eu acredito que Joseph Smith e Oliver Cowdery traduzindo chegaram nessa parte e falando aqui sobre Moisés, que não morreu, né? E diz aqui, ó, ah, ou sepultado pela mão do Senhor como Moisés. Eis que as Escrituras, porém, dizem que o Senhor levou Moisés para junto de si, e supomos que ele também recebeu alma junto de si, no Espírito. Eis que nada sabemos sobre sua morte e sepultamento. Igualmente está lá no Velho Testamento também, né? A gente vê que o povo fala ali que não sabe onde Moisés foi sepultado, né? Foi sepultado pela mão do Senhor, né? E aí levantam-se teorias. Não, Deus não permitiu que soubesse, né, onde ele estava sepultado, senão o povo ia ser idólatra, ia começar a idolatrar Moisés ali. Bom, acredito eu que realmente Moisés ele foi sepultado pelo Senhor, levou. Até porque eu creio que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus, e mostrando aqui que ele realmente foi ao céu. O que não fala aqui é que a alma foi, né? Eles levantam como uma especulação, tá bom? Mas eu acredito que possa ter sido também. Então, ao traduzir essa parte, eles começaram a conversar sobre isso, tá bom? Joseph Smith e Oliver Cowdery. E aí eles incluíram João no meio da conversa, que João também não havia morrido, o outro falou, não, acho que ele morreu. E em vez de discutirem entre si, falaram, vamos perguntar ao Senhor. Foram até Urim e Tumim e fizeram a pergunta ao Senhor. E aí então nós recebemos aqui a seção 7 de doutrina e convênio. Então vamos lá, eu vou ler a seção 7 aqui, são apenas 7 versículos, é bem curtinho, e depois a gente vai também lá na Bíblia conferir essa história aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui diz o seguinte, e o Senhor disse-me, então a seção 7, quando Joseph Smith ele vai até Urim e Tumim e pergunta ao Senhor sobre o assunto, ele acha ali um pergaminho, né? E ele consegue enxergar esse pergaminho por meio do Urim e Tumim, tá bom? Então ele faz a tradução, tá bom? Aparece para ele as palavras e ele está escrevendo essas palavras. Então essa palavra foi escrita pelo próprio João e ele escondeu esse pergaminho, tá bom? Diz assim, ó. E o Senhor disse-me, João, meu amado, o que desejas? Pois eis que se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. E disse o Senhor, e disse-lhe ao Senhor, dá-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga almas a ti. Então ele pede, olha, eu quero ter poder sobre a morte, para que eu possa trabalhar na obra, trazer mais pessoas para junto de ti. Olha o desejo, né, de João aqui. E o Senhor disse-me, em verdade te digo, visto que desejastes permanecer até que eu venha na minha glória, profetizarás perante as nações, tribos e línguas e povos. Porque por este motivo o Senhor disse a Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Pois ele pediu-me que pudesse trazer almas a mim. Mas tu pediste para ir rapidamente ter comigo no meu reino. Então, aqui no versículo 4, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso aqui, mas nessa epístola fala que Pedro, né, questionou o Senhor, não, mas o que será deste, né? E Jesus Cristo falou, que te importa isso a ti, né? Segue-me tu, né? Deus concedeu o desejo de Pedro a Pedro, e João pediu algo diferente, ele estava concedendo a João algo diferente também, tá bom? Para que ele ficasse na terra até a segunda vinda de Cristo aqui. E aqui, conforme falou, ele ia profetizar, ou seja, ensinar perante nações, tribos e línguas aqui e povos. Versículo 5. Aí o Senhor volta a falar aqui, né, nesse pergaminho escrito aqui, falando sobre Pedro. Digo-te, Pedro, que esse foi um bom desejo, ou seja, voltar à presença de Deus, estar no reino de Deus porque Pedro ele queria a presença de Deus, ele queria estar na presença de Deus. Então foi um bom pedido, conforme ele falou aqui, um bom desejo. Mas o meu amado desejou fazer mais, ou seja, uma obra ainda maior entre os homens do que aquilo que fez antes. Sim, ele se propôs a uma obra maior. Portanto, tornar-lhe-ei como fogo flamejante e um anjo ministrador, e ele ministrará em favor daqueles que serão herdeiros da salvação e habitam a terra.
e farei com que os ministres junto ao teu irmão Tiago, junto a Tiago, e vós três darei o poder, este poder da chave dos ministérios que eu venha. Em verdade vos digo que ambos receberão conforme vosso desejo, pois ambos vos regozijarei naquilo que desejaste. Aqui é o final, né? Vai até o versículo 8, na verdade. Tá bom? Então aqui ele fala que deu a chave, né, do ministério aqui a Pedro, Tiago e João. E são justamente esses três, né, que vão conferir ali o sacerdócio de Melquisedeque, a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, depois aqui nas sessões que nós vamos estudar. Bom, aqui é o interessante, né? O versículo 8 chama bastante atenção, porque ele fala: em verdade vos digo que ambos recebeste conforme desejaram. Né? Então, não é para um olhar para o outro, olhar o que o outro tem ou o que o outro pediu, cada um recebeu de acordo com o que quer, com o que desejou. Esse que é o importante. As bênçãos que Deus tem para nos dar. Tivermos que olhar em algo, né, que nós queremos, é olhar o que Deus tem nos oferecer e pedir a Deus. Tá bom? Não ficar comparando com o que o outro pediu ou coisa assim, ou o que o outro desejou. Tá bom? Então, aqui, por meio dessa revelação, ficou muito claro, né, que João ele ficou na terra, tá bom? Vamos lá aqui, quando ele falou no versículo 4, né, na Doutrina e Convênios 7, versículo 4, diz assim, ó: e por esse motivo o Senhor disse a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Vamos lá. Então vamos lá, quando foi que Jesus Cristo disse isso? Né? Tá lá em João capítulo 21, versículo 20, eu vou ler aqui, versículo 20 em diante aqui. A gente observa que Jesus Cristo estava na praia, Pedro e os demais apóstolos ali, né? Ou pelo menos estava João, Pedro, alguns outros apóstolos foram pescar, estavam em 7 no barco ali. E eles viram, né, Jesus, um homem na praia lá, e eles falaram, o homem disse para ele, era Jesus, mas eles não tinham reconhecido. Filhinhos, tem de algo que comer? E eles não haviam apanhado nada, né? Falou, não tem, não pegamos nada. E aí ele falou, lança do lado direito e a achareis. Eles lançaram e colheram muitos peixes. E aí é a hora que João pega e fala, né? Tudo isso está em João capítulo 21. Então João pega e fala, é o Senhor. E aí Pedro pula na água já para ir logo lá ver o Senhor, os outros vão de barco. E ali Jesus Cristo tem um de jejum com eles, né? Oferece pão, peixe ali, eles comem junto. E aí depois, quando eles estão andando na praia, né? Ele concedeu desejos ali, pedido aos apóstolos ali. E aí, então, Pedro fala sobre João, né? O que será deste? Como assim ele vai ficar, né? E aí, então, essa é a conversa aqui em João 21, versículo 20 em diante. Ó. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, a que na ceia se recostava também em seu peito, e que dissera, Senhor, quem é o que há de te trair? Então está falando de João, né? O mesmo João que é o João de Apocalipse, o João que era entre Pedro, Tiago e João aqui. Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, Senhor, o que será deste? E ficou preocupado, né? Ou curioso, né? O que vai ser deste, né? Dele, né? De João. Aí diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então o Senhor fala, se eu quero que João fique até que eu venha, esse até que eu venha, nós interpretamos como sendo a segunda vinda de Cristo. Então era para João ficar na terra até que ele venha. E isso não importava a Pedro, segue-me tu. Essa foi a resposta do Senhor aqui. Aí veja o entendimento aqui que eles falaram, né? Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Então, os discípulos falaram, esse aí não vai morrer. Jesus Cristo falou que até quando ele vier, né? Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Por que Jesus Cristo não disse que ele morreria? Porque todos vão morrer. Para ressuscitar, tem que morrer, tá bom? Então, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ressuscitar, todo mundo tem que morrer para ressuscitar. Então, por isso que Jesus Cristo disse que ele não disse que ele não morreria, mas disse que ele vai ficar até que ele venha, tá bom? Ele vai passar pelo processo de morte também, tá bom?
mas não da maneira que nós conhecemos a morte, né, de que é sepultado, né, vai ser em um piscar de olhos. Paulo ele fala sobre isso aqui, eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Então, Jesus Cristo não disse, né, que ele não iria morrer, mas disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica dessas coisas, e essas coisas escreveu, e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Então aqui dá a entender, né, que João realmente ficou, que Jesus Cristo concedeu a ele o pedido dele ficar na terra até a segunda vinda, porém ele ministraria, né, conforme mostrado ali em Doutrina e Convênio, as pessoas a qual participariam da salvação mais explícito ali. E também pregaria a povos, nações, línguas, né? Então, em vários locais também, tá bom? Agora, como ele faz isso, aí a gente não tem tantos relatos, mas é certeza que ele ficou, tá bom? Aqui, eu queria compartilhar com vocês também, não vai dar tempo de ler, mas em 3º Nef, capítulo 28, também, entre os apóstolos que Jesus Cristo escolheu aqui nas Américas, também houve 3 entre eles que também desejou ficar, tá bom? E também trazer almas a Cristo. E Deus também concedeu ali, fez. Como que esse é um processo? Há uma transformação no corpo dessas pessoas, de modos que elas não sofrem os danos da morte, tá bom? Não vão envelhecer, não vão nada disso, tá bom? Mas no final, eles vão ter que morrer para ressuscitar, né? Eu vou ler aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, tá bom? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá bom? Então, todo mundo vai ser transformado na ressurreição. Tá bom? Alguns que estão mortos, quando ressuscitar, vai ser transformado já num corpo incorruptível, que não estraga mais, que não sofre dores nem doença. Tá bom? Mas ele fala aqui, né? Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Essa transformação essa morte num piscar de olho. Olha como o Paulo ele descreve aqui, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou como nós conhecemos, num piscar de olhos, né? Num abrir e fechar de olhos, no som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Bom, aqui Paulo, né, quando ele está falando isso, ele fala também, aqui o contexto histórico é o seguinte: quando Jesus Cristo vier, os que estiverem vivos, tá bom? Eles vão subir ao céu. Primeiro os mortos vão ressuscitar. Ele fala que os mortos não vão preceder os vivos, tá bom? Os vivos preceder os mortos. Os mortos ressuscitar e os vivos também, né, que vão pertencer a Cristo, vão subir nas nuvens com Cristo. E vai haver uma transformação. Ao invés de morrer e ser enterrado para depois ressuscitar, não, vai ser em um piscar de olhos, como fala aqui o apóstolo Paulo. Então, esses que ficaram também vai ser dessa maneira, em um piscar de olhos. No milênio também é dito, né, que não vai haver morte. Então, ou pelo menos não da maneira que nós conhecemos. Então, vai ser em um piscar de olhos, o corpo da pessoa vai se transformar, tá bom? Num estado de ressurreição. É isso, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar. O tempo já está bem corrido aqui. Mas é isso, né? É chamado transladado, né? Esses seres, né? Como Elias, Moisés, Enoque, eles foram transladados, sepultados pela mão do Senhor, tomados pelo Senhor ali, tá bom? Então eles não sofreram a morte, mas no dia da vinda de Cristo, eles vão passar pela morte como num piscar de olhos, ou como Paulo fala aqui, num abrir e fechar de olhos. Todo mundo tem que morrer para ressuscitar, e esses também vão morrer, embora eles tenham ficado em um período de transformação no corpo que fez com que o corpo deles durasse mais e as células não envelhecessem e assim por diante, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.